nossos erros, nós vamos ter que passar por nada mais. Não vai acontecer isso. O que vai acontecer é que nós vamos ter um despertamento da nossa alma, vamos aprender a entender o que é errado, o que é certo, o que é errado, o que é bem e mal, que essa nossa função é encarnada aqui. E a partir daí, seguindo as pegadas do Mestre, não cometermos mais os nossos mesmos erros, para que nós não adoeçamos e não tenha que a vida ou a lei nos punir cada vez com maior rigor. Não é? Vá e não peques mais. Procure não fazer as mesmas coisas para que você não tenha que ser repreendido com mais veemência. Lá fora haverá choro e... O que ele quis dizer com isso? Que quando nós vamos cometendo os erros, nós vamos reincidindo, mas nós vamos sofrendo. E quando nós vamos fazendo a reflexão dentro desse processo, o que nos cabe pensar, e é algo que nos faz, nos impressiona os sentidos, é: todo mundo é igual na nossa sociedade? É ou não é? Todo mundo tem a mesma grana aqui? Não. Eu não tenho. Eu sempre já reclamei com Jesus. Mas Jesus, eu estou sempre no fio da batalha. Tem gente que tem muita grana e eu não tenho nenhuma. Todo mundo tem a saúde igual? Não. Tem criança que nasce e morre. É verdade ou não é? O que ele fez para perder a vida? Tem pessoas que nunca saíram do hospital. Ainda estava brincando outro dia, eu disse que tem uma moça que ela escreveu um livro, ela só mexe a cabeça. Só mexe a cabeça. Chamado Pulmão de Aço. Desde quando ela nasceu, ela está dentro de um hospital respirando por esse pulmão de aço. Escreveu um livro, eu estou inteirinho, não consigo escrever uma linha. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Deus dá sempre capacidades a mais para a gente mesmo. Mas o que ela fez para ficar todo esse tempo dentro do hospital? Não pôde ver o mar, não pôde ver outros países, não pôde fazer um estudo como nós fazemos. E às vezes a gente reclama: hoje está chovendo, não vou no centro não. Não pode andar de trem lotado, a gente reclama de trem lotado, não dá de trem lotado. O que ela fez para isso? Por que essas diferenças? E quando nós fazemos esse questionamento, à tona, junto com isso, vem um outro mais importante, que é o que todos nós, como cristãos, carregamos dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. O que Deus é justo. Se Deus é justo, então, de onde vêm essas diferenças? De onde vêm? A nossa companheira aqui nos coloca a ideia da reencarnação, vidas sucessivas, lei de justiça. É a única forma de nós explicarmos as anomalias e as diferenças que existem. Senão nós temos Deus como alguém, ou alguém, não me perdoem, não podemos fazer Deus, igualar Deus a nós, a seres humanos, porque se nós igualarmos Deus a seres humanos, Deus vai ter ciúmes, Deus vai ter orgulho, Deus vai ter vaidade, Deus vai ser aquele pai assim. Aquela igreja, aquele templo que a gente faz reunião de sábado e domingo, eu amo aquele templo. Aquele templo é uma menina dos meus olhos. Eu tenho ciúmes do templo livre. Será que Deus é assim? É ou não é? Ih, vocês estão fraquinhos. É ou não é? Não. Deus faz acepção de pessoas? Não pode. Se Ele é o Criador de todas as coisas, como que Ele pode fazer acepção de pessoas? Será que Deus criou alguém inferior ou alguma coisa inferior? Não pode. Também não pode. Será que Deus criou gente com maior capacidade do que nós? Criou não? Dá dúvida, né? Dá, mas não é. Aquele que sabe mais é porque viveu mais. Tem mais vidas. Aquele que sabe menos é porque ele ainda não teve as mesmas oportunidades. Vou
nós chegaremos ao mesmo nível de conhecimento, porque as oportunidades não são concedidas por Deus. Deus nos concede a todos de igual forma. Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando se diz assim, Deus tem ciúme dessa igreja, Deus tem ciúme desse lugar, e está fazendo alguma coisa que é humana. Humana é algo equivocado de se dizer. Deus não pode ser comparado ao homem, porque Deus daria todos os vícios e defeitos do homem. Ora, para ser Deus, tem que estar acima da humanidade, como Criador. Então, nós hoje temos um conjunto de irmãos nossos que muitas vezes colocam pessoas em posições e religiões e ideias que, como se as coisas fossem inferiores. Aliás, nós criamos uma ideia muito ruim, porque tudo é demônio, né? As religiões são demônio. Jesus foi tido como demônio, porque ele curava, e isso mostra a nossa ignorância, e curava, e muitas vezes, para justificar que Jesus era inferior, quando diziam, mas ele cura, ele levantou, ele curou o coxo, levantou o caído, abriu os olhos aos cegos, disseram, ele cura por Beelzebul. Aí Jesus, como é algo, ou um espírito superior, fala, mas se eu curo por Beelzebul, o reino de Beelzebul está dividido. E como pode ter alguém com um reino dividido? A inteligência do nosso meio. Então, nós criamos muitas expressões, muitas ideias em relação ao Pai, que são injustificáveis, que são ideias que fazem com que Deus pareça conosco, porque nós temos que fazer com que Deus seja igual a nós, porque nós não admitimos alguém maior do que nós, alguém muito acima de nós. E aí nós vamos ver no século XIX os pensadores dizendo, Deus não existe. Deus é uma criação mitológica, Deus é uma criação da nossa imaginação, porque nós temos medo de aceitar as nossas dificuldades, aceitar os apetites que nós temos no nosso corpo, e por medo disso nós criamos Deus. E Deus não existe, o que existe é só matéria. Só a matéria existe. Porque a matéria nós podemos medir, quantificar, nós podemos dar nome, nós podemos verificá-la, manipulá-la, e essa questão do Espírito de Deus não existe. Só que aí, nós caímos numa contradição muito grave, porque a nossa ciência tem como o princípio, ou ela tem como o sentido lógico, uma lei que diz, não há efeito sem causa. Aquilo que não é causa do homem é causa de quem? Não, é o acaso. É o acaso. Ora, o que é o acaso? O acaso, porventura, é algo inteligente? Quem explica o acaso? Então, nós mesmos criamos ideias e criamos conceitos que mais para frente nós mesmos nos enterramos dentro deles. Para não
satisfazer as minhas necessidades, eu preciso violentar o outro. Não é? Por quê? Eu preciso, de repente, eu olho para o lado e vejo alguém dizer assim, olha, podemos violentar as mulheres. Né? E saiu uma pesquisa que admite isso. Quer dizer que eu posso invadir uma mulher com o meu sexo, a hora que eu quiser? Né? Porque ela está de minissaia ou porque ela está com uma roupa apertada, eu posso fazer isso? Não. É? Meio estranho. E de repente a gente se pega, quando a gente vai aprendendo, e nós vamos entrar em Jesus, Jesus vai falar que ele veio não para carregar o pecado de ninguém, mas para nos libertar. E libertar, o que ele quer dizer, é libertar trazendo luz, verdade, e vão fazer com que nós sejamos mais felizes. E nós vamos perceber que Jesus quer dizer que eu não preciso de polícia para me corrigir. Ora, como que você não precisa? Por que a gente precisa de polícia? Porque a gente viola as leis. Nós estamos com um problema de manancial de água, porque algum cidadão achou que na terra dele aquela mina d'água não podia tampar. Não é? Ele foi lá simplesmente tampou um monte, porque aqui em São Paulo tem uma mina d'água para todo canto. E esses dias eu descobri que lá na 9 de julho tem um rio que passa, que vem até aqui em Anhangabaú. E muita gente nem sabe que esse rio existe. Tanto tempo que ele foi canalizado. E nós estamos com as regiões, com alguns dos reservatórios nossos sem água. Olha como nós somos ignorantes. Não é? E olha que absurdo. Quando nós estamos falando de polícia, para fazer uma comparação, um exemplo do que nós estamos querendo dizer, hoje, ninguém precisa falar para mim que eu não posso jogar na sua no chão. Ou precisa? Não. É? Até é um absurdo. Mas eu vejo gente jogando latinha de cerveja pela janela. Eu vejo gente jogando lixo na calçada e cada saco de lixo que eu não sei nem onde é um bloco desse tamanho, vai estar para Papai Noel. Dentro do lixo. A gente vai jogando lá. Olha, como é que eu não vou ter polícia para me corrigir se eu sou inconsciente em relação até à própria higiene do local? Até por aqui, você vê pessoas vão trocar móveis, ao invés de chamar uma pessoa para levar, ou doar um móvel desse da esquina. É na esquina. Sabe? São coisas que a gente já paga tanto imposto, tanta coisa no Brasil. Por que não cobra uma multa para quem joga então lixo no chão? É claro, o cidadão é assim, né? A gente já paga tanta multa que não cobra mais nenhuma. Existe. Só que as pessoas não fazem aquilo por direito, entendeu? Como da cerveja, da latinha do carro. Você pode anotar a placa do carro, você pode ligar para o Detran, você pode denunciar e ele vai receber pontos a menos na carteira. Eu já ouvi Nós falar temos que leis, deveria ser matado nós por temos pessoa. leis, mas nós somos mal informados, a gente não busca e também não atua. Mas o que é pior? O pior é que essas regras, elas existem. Elas existem. Só que nós não somos pessoas que estamos despertas. Porque se nós fôssemos pessoas que estivéssemos apoiadas, jamais nós faríamos isso. Nós não precisamos da polícia para corrigir, para dizer para nós o que é certo e o que é errado. Nós precisamos da polícia para fazer uma organização diferenciada do que nós temos. Hoje nós temos uma polícia que ela é obrigada a corrigir os erros que nós cometemos. Eu jogo papel no chão porque eu jogo porque eu quero. Eu jogo porque todo mundo joga. Eu falo porque todo mundo fala, mas e a sua consciência? E a sua responsabilidade diante da vida? Nós somos pessoas que dormem. E como nós somos pessoas que dormem, nós precisamos de alguém para controlar. E quando eu não controlo o Edson não tem controle, a sociedade controla. E quando a sociedade controla você, você fica preso a um conjunto de situações em que, se você fugir à regra, você está preso. Ou você fugir à regra, você é uma pessoa que não serve. E nós não precisamos ser controlados ou ter regras para coisas que são simples. Mas vamos pensar aqui, se nós fôssemos aqui, vou fazer uma colocação que talvez pareça engraçada, mas na Suíça, quando você vai para lá, você vai pegar o trem, não tem gente para
pensar assim. De repente nós estamos no nosso quintal, um quintal grande. Tem um processo natural, um terremoto, com uma tempestade muito grave, que envolve toda aquela região onde nós estamos. Passado esse temporal, essa tempestade, nós saímos de casa e no nosso quintal tem uma fenda, uma rachadura. E nós chegamos nessa rachadura e encontramos um cidadão lá, morto. Aí nós vamos olhar lá, o Edson vai lá olhar o morto e ver que ele tem no dedo um anel muito bonito. É? O Edson pega o anel do morto para ele, coloca no dedo, show de bola. Vou bater de mim. Enterra o morto como uma obrigação cristã. Depois de algum tempo, na região onde o Edson mora, tem muitas reuniões para discutir os aspectos do reino, os aspectos do bairro, da comunidade. Né? Os aspectos da comunidade. E nessas reuniões tem as lideranças, tem as pessoas, famílias que se reúnem ali. O Edson está sentado numa cadeira lá no fundo, porque o Edson é do fundão. Tá, no fundão está aqui, quem pensa no fundão, o pessoal que canta na área. É panorâmico. Ele fica no fundão que é pelo ver tudo. E de repente o Edson dá uma mexidinha naquele anel, com meio de um discurso lá que ele não gosta muito. E ele percebe que ele mexeu o anel, e de repente a pessoa olhou para ele do lado e não viu mais dele. E ele percebeu que aquele anel caiu. E na reunião ele tem uma rusguinha, meio assim, o Vitor. Olha o tamanho do Vitor. Ele tem uma rusguinha com o Vitor. Ele percebe que ele está invisível. O que ele vai fazer? Vai lá, ô Vitor. Enfeitar o Vitor. O Vitor não está vendo ele? Ele vai fazer o que ele quiser. Como é um reino, ele também tem uma dificuldade com o rei. Aí ele vai lá no reino do seu exército. Você é o pior rei que eu já vi. Me xinga o rei. E a rainha é muito bonita. Quando ele vê que a rainha é bonita, ela vou tirar minha casquinha. E abraça a rainha. Para não falar outras coisas que ele fez, eu vou falar outras coisas. Ora, só que o Giges, ou o Edson, né, essa colocação que eu estou fazendo, vocês vão encontrar em Sócrates, em Platão, e vai estar com o nome de Giges. Eu estou atualizando para Edson, que nós estamos falando dentro de uma reunião de estudo do Evangelho, e eu quero trazer uma ideia de quem nós realmente somos dentro dessa questão. Como nós somos cristãos, nós estamos estudando o Evangelho, quando eu estou, vamos dizer, visível, eu sou uma pessoa. Quando eu estou numa reunião assim, eu sou uma pessoa. Quando eu não estou nessa reunião, eu já observei, eu tenho lá, eu xingo e tal, eu vou lá, porque ninguém está me vendo. Só que espírita não pode dizer isso. Porque cada um de nós carrega no mínimo, se eu estiver errado, talvez eu corrigir. Uma nuvem de testemunha. Quando eu falo nuvem de testemunha, deve ter aí uns 20 para cada um de nós. Espíritos que nos acompanham todo dia. Então, você está comendo aquele pizza que você pegou, comprou bonitinho, você colocou lá debaixo para você não está dividir com ninguém. Ninguém está vendo. Eu vou comer, você abre um pizza atrás do outro, fica aquele barulho está cheio de espírito velho. Certo? Então, E se você praticar caridade é muito mais. se praticar caridade é muito mais, porque é para ver se tem muito mais. tem mais, como é que fala? Você tem constância no que você está fazendo. Se é só para ganhar ponto,
coisa, eu estou vendo que o cara está fazendo alguma coisa errada, eu vou me omitir. Eu vou me omitir diante de alguém que caiu. Ó, se a pessoa caiu na rua ali, mas é um bêbado, você sabe se é bêbado ou teve um ataque aqui. Chato, não custa nada nada. Ah, é bandido. Bandido? Mas podemos ser bandido? Será que a sua caridade não está fazendo com que ele glorifique? É? Então, quando nós estamos falando do Cristo, o Cristo vai falar de justiça, ou vai dizer para nós do justo, ele está levando o nosso grau a graus mais altos. Quando nós aceitamos o apelo cristão, ou a ideia do cristianismo, não estou dizendo do evangelho em si, como fórmula decorada, mas quando eu aceito seguir o mestre, eu estou aceitando pensar por alguém que me mostra um caminho de elevação. Pensamentos mais altos, ideias mais altas. Nós vamos pegar aqui os antigos dizendo que falam de ética, e ética e moral estão lado a lado, são sinônimos. Não é? São sinônimos. Não estou dizendo que nós vamos errar, mas como é que nós vamos permitir que o Cristo verdadeiro, ou as ideias que nem o mestre está falando aqui, venham à tona dentro de nós, para que nós nos responsabilizemos dentro do que ele nos ensina, ou nós vamos continuar sacrificando aí os animais? Ou vamos sacrificar animal mais não, sacrificar Jesus. Porque se nós continuamos aí 2000 e tantos anos, indo a uma igreja, uma casa espírita, e achando que Jesus carregou com os nossos pecados, nós continuamos sacrificando. Porque ainda nós continuamos achando que ele está aqui para carregar com os nossos erros. Por causa de assumir a responsabilidade que nós temos. Não posso jogar para trás. Não vou jogar para trás. Não vou jogar latinha pela janela do carro. Eu não vou precisar